Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo então de tornozelo e de pé, para a gente fechar aí essa revisão de biomecânica de membros inferiores, beleza? Então vamos tirar os músculos aqui primeiro, a gente vai falar um pouquinho dessa articulação do tornozelo, tá? Então vou tirar aqui esses retináculos, tá? Beleza, então vamos lá. Basicamente, quando a gente fala aqui do tornozelo, né, a gente tem que o tornozelo ele é uma articulação que tem uma grande mobilidade, mas a principal função dele é o quê? Dar estabilidade para o nosso membro inferior, certo? Então ele é uma articulação, a articulação do tornozelo, ela é estável e móvel. E aí a gente tem os movimentos de plantiflexão e de dorsiflexão, né? E inversão e eversão, beleza? Então aqui a gente vai ter a tíbia e a fíbula, né? E a gente tem a articulação tíbio-fibular, lembra? Tíbio-fibular proximal e a distal. A tíbia, ela está muito relacionada aos movimentos do tornozelo. Então quando a gente tem movimentos de inversão ou eversão do pé, a tíbia ela vai fazer o que? Ela vai se deslocar para cima, para baixo, ela faz uma translação posterior, anterior, superior, inferior, então ela se desloca para acompanhar os movimentos do tornozelo, beleza? E aí aqui a gente tem, né, eu nem vou citar os ligamentos, mas a gente tem aqui mais ou menos uns 36, mais de 30 ligamentos, né, nesse tornozelo. A gente tem um monte de ligamentos do tornozelo, tá? Então eles têm sempre o nome do osso, né, que eles estão ligando. Então aqui, por exemplo, esse aqui é um retináculo. Ligamento fíbulo calcâneo, né, calcâneo fibular. Esse aqui, talo fibular. Né? Então esses ligamentos eles vão ter um nome, né? São vários ligamentos, mas eles vão ter o nome dos ossos que eles ligam, tá? E a gente também vai ter várias articulações aqui nessa articulação tornozelo. A principal delas é a talocrural. Então aqui a gente tem a articulação talocrural, que acontece entre a tíbia e o talos, né? A tíbia, a fíbula e o talos. E aqui a gente tem a pinça maleolar. Então a tíbia, ela tem o maléolo medial, né? E a fíbula o maléolo lateral. Esses dois maléolos, eles formam como se fosse uma pinça ao redor do talos. E eles mantêm o que? A estabilidade, né, desse tornozelo para inversão e eversão. E a gente tem que o maléolo lateral da fíbula, ele é um pouco maior em relação ao maléolo medial. Isso limita um pouco os momentos de eversão do pé, né, porque a gente tem uma limitação óssea desse maléolo lateral. E a inversão é maior, faz com que a inversão seja maior, beleza? E aqui a gente tem em relação aos ossos, a gente tem o talos, o navicular, calcâneo, cuboide, cuneiforme lateral, intermédio e medial, e os metatarsos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e as falanges. Aí a gente tem no hálux proximal e distal e nas outras proximal, medial e distal, beleza? Aí a gente já falou sobre o pé. Mas, basicamente, né, aqui nessa articulação, a gente tem duas articulações importantes do nosso tornozelo, tá? Relacionadas à plantiflexão, dorse e às inversões e aversão. A talocrural, né, então essa articulação talocrural, ela permite os movimentos de plante e dorsiflexão. Por quê? Quando a gente olha o talos, ó, o talos ele forma como se fosse uma articulação condilar, tá vendo? Ele forma uma semisfera, né? Então essa articulação é uma articulação que a gente pode chamar de uma articulação meio que condilar, né? Uma articulação sinovial. E aí a gente tem esse talos, é uma articulação em gínglima, na verdade, tá? Não é condilar, não. É uma articulação em gínglima. Por quê? A gente tem o talos, uma articulação dobradiça. A gente tem a tíbia rolando, né, sobre o talos, tá? Girando ali sobre o talos. Uma articulação em gínglima, ou articulação em dobradiça. Que é parecido com o que a gente tem ali no nosso cotovelo, tá? E aí a gente tem uma outra articulação, deixa eu ter que tirar isso aqui de novo, que é a articulação subtalar, ou articulação talocalcânea, né? Então essa articulação talocalcânea ou subtalar é entre o talos e o calcâneo. E aí a gente vai ter nessa articulação os movimentos de inversão e eversão. Então tá vendo que o calcâneo, né? Opa, ó, o calcâneo, ele tem uma base, né? Ele forma como se fosse uma pedra angular para o pé, né? Ele é a base do nosso pé. E o talos, a maneira com que o talos se encaixa no calcâneo, permite com que o talos se movimente, né? E faça esses movimentos de inversão e eversão, tá? No nosso pé. Opa.
Enfim, vou ter que tirar de novo os retináculos. Beleza? Então a gente tem na articulação talocrural o movimento de plante, dorsiflexão, certo? E esse movimento de plante dorsi, a plante, a gente tem até 45 graus de movimento na talocrural e 25 graus mais ou menos de dorsi, certo? E aí na subtalar ou talocalcânea, a gente vai ter movimento de inversão de 20 a 30 graus e de eversão de 5 graus. Então a inversão é realmente bem limitada, beleza? Só que, em comparação, quando a gente movimenta também essas articulações, as intertarsais aqui, né, a gente tem as articulações intertarsais, que são entre os ossos do tarso. Então a gente tem as articulações, né, entre os cuneiformes e navicular, cuboide, né, enfim. As intertarsais, as tarso-metatarsais, as metatarso-falângicas, que a gente já entra em pé, né? Então, essas articulações elas se movimentam todas juntas para que a gente tenha os movimentos completos ali de plante, dorso, inversão, eversão, tá? Enfim. E aí tem uma outra articulação que eu acabei esquecendo de falar, que é a articulação transversa do talos, tá? E aí essa articulação transversa do talos é uma articulação, a gente tem duas, né? Tem a articulação talo-cuboide, ou seja, entre o talos e o cuboide, e a talo-navicular, entre o talos e o navicular. Então essa articulação transversa do talos, né, talo-cuboide, talo-navicular, ela vai atuar junto com a articulação talo-calcânea, né, ou seja, subtalar, nos momentos de inversão e eversão do pé, nos momentos do tornozelo e do pé, tá? Então a gente tem aqui esses quatro ossos aqui, principalmente, né, então calcâneo, talos, navicular e cuboide, se movimentando juntos para os movimentos de plant, dorso, eversão e inversão, beleza? São os principais aí nesses momentos do tornozelo. Tá? E aí a gente tem os músculos que vão atuar no tornozelo. Mas vamos falar do pé primeiro, depois a gente fala de todos os músculos ali da perna, tá? Dos músculos do pé, enfim, que é bastante coisa. Então aqui embaixo a gente tem essa aponeurose plantar, né? A aponeurose plantar, que ela tem origem no calcâneo, né? E se insere na falange proximal ali dos dedos, tá? E essa aponeurose é como se fosse um elástico, né? Quando a gente pisa, o que acontece? O nosso pé ele tem arcos, né? Ele tem um arco longitudinal medial, que é formado pelo calcâneo, pelo navicular, pelo cuneiforme medial e pelos dois primeiros metatarsais, né? Então tudo isso aqui forma o que a gente chama de arco longitudinal medial. E aí esse arco longitudinal medial, ele é o arco responsável por fazer a maior parte da absorção da carga quando a gente pisa, certo? Então o arco longitudinal medial entre calcâneo, talos, navicular, cuneiformes e primeiro até o terceiro metatarsal, tá? Esqueci aqui do primeiro até o terceiro metatarsal. Esse arco, que a gente chama de longitudinal medial, ele vai fazer a absorção das cargas quando a gente pisa no chão, beleza? Então ele é mais dinâmico, ele tem uma maior mobilidade, ele faz a absorção de cargas. A gente também tem um outro arco que a gente chama de longitudinal lateral, que daí ele é um arco mais plano e ele atua fazendo suporte de peso durante a marcha. Então esse arco longitudinal lateral, ele vai ser formado pelo calcâneo, pelo cuboide, pelos dois últimos metatarsais e falanges, beleza? Então a gente tem dois arcos no pé. O arco longitudinal medial, que é o responsável por fazer a absorção das cargas, né? E o outro que faz suporte de peso, que é o arco longitudinal lateral, beleza? E aí a gente também tem o arco transverso. O arco transverso, ele é um arco, né? Na verdade são dois arcos. Então eles vão meio que cruzar o nosso pé, certo? E eles são na base dos metatarsais e na base dos ossos do tarso, beleza? E esses arcos, esse arco transversal, ele é importante para o nosso suporte de peso, beleza? Então a gente consegue suportar uma grande quantidade de peso por conta desses arcos que são formados entre esses ossos aí. Então qual que é a função desses arcos que a gente tem no pé, de modo geral, resumindo, né? Eles vão funcionar para absorção de carga, para suporte de peso, né? E como se fosse uma mola, né? Então quando a gente movimenta, quando a gente pisa, né, o nosso pé ele abre inteiro, né? Então quando você pisa no chão, o seu pé ele faz isso aqui, ó, como se fosse uma mola, para absorver as cargas e dissipar essas cargas sem que você se lesione, por exemplo, sem que você tenha uma lesão, uma fratura, alguma coisa assim, beleza?
E aí a fáscia plantar que a gente falou, né, ela vai ajudar aqui a dar propulsão, dar impulsão durante as fases de, por exemplo, de impulso da marcha, né, durante a fase de apoio final da marcha, ali que a gente começa a ter impulsão, né, então você estira ela e aí ela vai te ajudar na hora de impulsionar a perna para tirar do chão, beleza? Agora em relação aos músculos, né? Isso aqui foi bem, assim, bem geralzão, né? Tornozelo, que a gente nem teve a aula, mas só para dar uma contextualizada. E em relação aos músculos, né? A gente tem os músculos da perna aqui, são vários, né? Então a gente tem aqui o tibial anterior, o compartimento anterior primeiro. Tibial anterior, que tem a origem do côndilo lateral da tíbia, e ele vai se inserir lá no navicular, na base do primeiro metatarsal. Então o tibial anterior, ele é um músculo que ele faz dorsiflexão, e ele também vai fazer inversão do pé, beleza? Tibial anterior. Aí a gente tem os extensores dos dedos e do hálux, né? Então eu tenho o extensor longo do hálux, que tem origem na tíbia, na face anterior aqui da tíbia, e na membrana interóssea. Ele vai se inserir onde? Na falange distal do hálux, então ele faz a extensão do hálux. Eu tenho o extensor dos dedos, que tem origem no côndilo lateral da tíbia, tá? Ele tem origem no côndilo lateral da tíbia, e ele vai se inserir nas falanges distais dos dedos, faz a extensão dos dedos. No compartimento mais lateral, a gente tem os músculos fibulares. A gente tem o fibular longo, curto e terceiro. O fibular longo, ele tem origem na cabeça da fíbula. E ele vai se inserir, ó, ele passa aqui por baixo do pé, tá? Ele cruza aqui embaixo do meu pé. E ele vai se inserir lá no cuneiforme medial e na lateral, aqui na base do primeiro metatarsal. Então, o fibular longo, ele cruza aqui embaixo do meu pé, ó, ele vai por baixo do meu pé. E ele se insere aqui no cuneiforme no primeiro metatarsal. Ou seja, quando ele faz a contração, né, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a eversão do meu pé, então ele puxa o meu pé para fora. Então, o fibular, ele faz plant e eversão do pé, beleza? Aí eu tenho o fibular curto, que tem origem na face mais distal, ali, terço distal da fíbula, e se insere na base do quinto metatarsal. E o fibular terceiro, que é uma variação anatômica, né? A origem vai ser a mesma coisa. No compartimento posterior, eu tenho o gastrocnêmio, que é o músculo que a gente já falou, origem nos côndilos do fêmur, né, e se insere no calcâneo. Eu tenho o sóleo, esse aqui é o plantar, né, origem no côndilo lateral, se insere no calcâneo também. Poplíteo, né, que é o músculo que faz a rotação do joelho, tem origem na face posterior da tíbia e se insere no côndilo lateral do fêmur. O sóleo tem origem na face posterior da tíbia e na cabeça da fíbula ali, na membrana interóssea também, se insere lá no calcâneo, que ele é um músculo que ele faz a plantiflexão apenas do tornozelo, né? Então ele é um músculo uniarticular. E aí a gente tem o tibial posterior, que tem origem na face posterior da tíbia, da fíbula e da membrana interóssea, e ele se insere em vários ossos. Ele é um músculo que faz a sustentação do arco plantar, tá? Ele vai se inserir se eu não me engano aqui, tá? São vários ossos, mas ele se insere no navicular, nos cuneiformes e nos três metatarsais aqui, no segundo, terceiro e quarto metatarsais, tá? Então, o navicular, o tibial posterior, tem origem na parte posterior da tíbia, né? Por isso que ele tem esse nome, tibial posterior, num pedacinho da fíbula, na membrana interóssea, mas principalmente parte posterior da tíbia. E ele vai se inserir no navicular, nos cuneiformes e no segundo, terceiro e quarto metatarsais. Então, ele é um músculo que ele se insere aqui nesses ossos tarsais, e ele e o tibial anterior, juntos, eles fazem o que? A sustentação desse arco plantar. Então eles sustentam o arco plantar, mantém a curvatura ali do nosso arco plantar, beleza? E aí eu tenho que o tibial anterior, ele também faz plant e inversão do pé, beleza? E aí aqui eu tenho o flexor longo do hálux, que é mais lateralizado, tem origem na face posterior da fíbula, e ele cruza aqui, né, e vai lá para a falange distal, falange medial, na verdade, falange distal, né, do hálux, flexor longo do hálux. E eu tenho o flexor longo dos dedos, que vai ter origem na face posterior aqui da tíbia. Ele cruza e vai medialmente lá na falange distal dos dedos. E aí eu tenho músculos do meu pé, né, que são vários ali. Então aqui eu tenho os extensores curtos do hálux e dos dedos, né. Os extensores curtos, eles vão ter origem no talos, né, perdão, no calcâneo, nessa parte mais superior do calcâneo, e eles vão se inserir nas falanges médias, tá? Então, origem na falange, inserção na falange medial, beleza? Então, extensores curtos dos dedos e o extensor curto do hálux, na falange proximal do hálux.
Aí a gente tem os músculos interósseos, né, dorsais, tem os interósseos plantares ali, enfim, né, vamos tirar essa face aqui pra gente falar. Aqui a gente tem a bursa metatarsal. Aqui a gente vai ter o músculo abdutor do hálux, que tem origem no calcâneo, né, tuberosidade medial do calcâneo, e se insere na falange proximal do hálux. Ele faz o que? Abdução do hálux, certo? A gente tem aqui o flexor curto dos dedos, certo? Que tem origem no calcâneo também, né, tuberosidade calcânea, e se insere nas falanges mediais aqui do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. A gente tem o abdutor do dedo mínimo, né, que tem origem no calcâneo, se insere na borda lateral ali do dedo mínimo. A gente tem os músculos, esse músculo aqui é o quadrado plantar, né, o músculo que mantém o arco ali. A gente tem os adutores, né, que eu esqueci, eu acabei tirando, né, mas os adutores, cadê os lumbricais, né, perdão. Os lumbricais, eles vão ter origem do flexor longo dos dedos. Então a gente já tirou aqui. Mas lembra que o músculo flexor longo dos dedos, ele tem origem lá na tíbia, né? Ele tem origem na tíbia. E aí o tendão dele chega aqui e vai até todos os dedos, certo? E aí desse tendão a gente vai ter os lumbricais. E aí os lumbricais eles têm origem no tendão do músculo flexor longo dos dedos e eles vão se inserir nas falanges proximais ali. E aí eles fazem aquela flexão, né, das falanges ali, beleza? E aí eu tenho o adutor, né, do hálux. O adutor do hálux ele tem uma fibra no sentido oblíquo, ele tem uma fibra no sentido transverso. Então tem o abdutor oblíquo do hálux, o adutor, perdão, transverso, tá? E eles vão ter origem na base dos metatarsais, né, e inserção na falange proximal medial ali do hálux. E aqui eu tenho o flexor curto do hálux, que tem origem, se eu não me engano aqui, né, a origem dele, se eu vou ter que olhar que eu não lembro. A origem dele é no cuboide, no cuneiforme lateral, tá? Então a origem dele, cuboide e cuneiforme lateral. Então aqui a gente tem, ó, cuboide, cuneiforme lateral, e a inserção dele é na falange proximal do hálux, beleza? E aí aqui a gente tem outros músculos menores, né? O flexor curto ali do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo e os interósseos plantares ali. E aí a gente quebra, né? Mata ali todos os ossos do pé e da perna, beleza? Então a gente viu a origem e inserção, viu um pouco sobre as articulações, né, desse tornozelo, enfim. Então acho que seria isso por esse vídeo. Espero que tenha ajudado e valeu. Vou parar por aqui.